Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. É um dos versículos mais conhecidos de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo, deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante para que a nossa transmissão alcance outras pessoas. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e esteja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Quem está conosco no chat, por gentileza, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, esse versículo é uma base para inúmeras abordagens. Nós poderíamos fazer aqui um sem número de devocionais apenas inspirados em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas eu quero utilizar uma abordagem especial hoje, que não esgota o versículo, mas que me chama a atenção para algo que devemos relembrar. Quem estava aqui ontem, também na segunda-feira, nota que nós falamos sobre um evangelho, digamos assim, egoísta. Pessoas que utilizam o evangelho como um talismã, como um meio, como um instrumento para alcançar os seus próprios fins, né? Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados com o que Deus pode fazer por nós, né? O que Deus pode fazer conosco. Mas nós devemos nos perguntar também o que Deus deseja de nós. Vou até repetir isso porque é muito importante para cada um de nós. Muitas vezes estamos preocupados com o que Deus pode fazer por nós. Mas devemos também nos preocupar com o que Deus deseja de nós. Qual é a vontade de Deus, a vontade do coração de Deus para as nossas vidas. Inclusive, essa é uma boa oração para você fazer diariamente, frequentemente, se perguntar, na verdade, perguntar a Deus e sondar no seu coração a resposta de Deus sobre o que Deus deseja de cada um de nós. Você já viu que se eu fosse esgotar esse tema aqui, isso duraria, seria um devocional que duraria o dia inteiro e não seria suficiente para falar tudo. Mas eu enfatizei aqui 3 pontos que eu quero compartilhar com o seu coração rapidamente. Eu desejo que o Senhor Deus, que o Espírito Santo ministre na sua vida através dessas observações. Primeira coisa, o que é que Deus deseja de nós? Deus deseja de nós uma entrega total. Muitas pessoas têm uma entrega parcial a Deus. E como é que se manifesta essa entrega parcial? Você cumpre a palavra de Deus, você vive as diretrizes e os valores de Deus naquilo que lhe importa. Na verdade, vivemos um tempo de profunda relativização. A verdade hoje tem muito mais a ver com conveniência do que certo e errado. Entende? É como se cada um elevasse a sua opinião pessoal à verdade absoluta. Até quem diga assim, cada um tem a sua verdade. Eu penso que cada um tem a sua opinião. A verdade é uma pessoa. Jesus, ele arroga para si isso. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a verdade é Jesus. Você pode até ter uma opinião diversa, uma opinião contrária da de Jesus, mas essa não é a verdade. Até porque algo para ser verdade precisa prevalecer em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer geografia, em qualquer ocasião. E só tem um que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o Senhor Jesus. A verdade imutável, a verdade confiável. É por isso que nós podemos fundamentar a nossa vida em Jesus, porque nele não há sombra de variação, diz a palavra de Deus. Então você pode estar no Brasil ou na China, você pode estar em 2023 ou você pode estar no ano 1500, você pode estar em qualquer ocasião e situação, os valores de Cristo, eles são confiáveis, os conselhos do Senhor, a direção do Senhor é profundamente confiável. Por que isso acontece? Porque Jesus é a verdade. Então nós precisamos ter uma entrega total. Comece a sondar na sua vida quais são os campos onde você tem uma entrega parcial. Acontece muito quando eu estou conversando com alguns amigos,
sejam eles contrários ou não ao Evangelho, mas que têm uma determinada discordância com alguns fundamentos e alguns valores do Evangelho. A pessoa fala assim, olha, eu amo Jesus, eu amo até você mesmo, Tiago, você é um cara querido, um cara bacana, mas isso aqui eu não aceito de jeito nenhum, porque o mundo mudou, porque as coisas hoje são diferentes, e ok, eu sei que o mundo mudou e o mundo vai estar em constante mudança. O mundo não começou a mudar de 10 anos para cá, o mundo está em mudança constante, porém, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, muitas vezes, temos o evangelho como self-service. Já foi no restaurante self-service? Você tem ali um sem número de opções, e dentro dessas opções você coloca o que você deseja no prato. Isso é o restaurante. O evangelho é diferente. O evangelho você não coloca só o que você deseja, só o que você abraça. Você confia mesmo que não entenda. Então, se você ler algo na Bíblia que você acha que é controverso, que é inadequado, que você discorda, primeira coisa, buscar a orientação de alguém mais sábio, de alguém que possa te ajudar a entender aquela passagem, aquele versículo específico, porque quem sabe você tem entendido mal. Mas digamos que você já entendeu o que a palavra quer dizer, mesmo assim você discorda. O cristão que foi tomado pelo Espírito Santo, que foi salvo por Deus e Deus trabalhando na vida dele, mesmo que ele não entenda a vontade de Deus, ele aceita. Por quê? Porque ele confia que a vontade de Deus é a melhor. Eu lembro, eu já até contei isso aqui no devocional, eu lembro uma situação bem interessante, eu guardei até hoje, uma determinada partida de futebol que eu joguei com a escolinha de futebol que fazia parte, né? E eu tinha um treinador que era muito experiente. E ele me deu um determinado conselho tático. Ele falou, olha, durante o jogo faça isso e não faça aquilo. Ele corrigiu o meu posicionamento. E na minha mente eu pensei, esse cara não sabe de nada, rapaz. Se eu fizer isso aí que ele está pedindo, eu não vou nem tocar na bola. Mas eu resolvi confiar no que ele me falou. E eu fiz uma das minhas melhores partidas num campo oficial, digamos assim. Eu jogava mais futsal do que o futebol de campo. Mas foi uma das melhores partidas ali no futebol de campo, porque eu obedecia uma instrução dele. Instrução que eu discordava, mas eu resolvi confiar na expertise, no conhecimento dele, e por confiar nele, eu obedeci. Quando eu obedeci, colhi os frutos. Palavra de Deus é a mesmíssima coisa. Gente, é impossível, eu desconheço alguém que entenda a totalidade da vontade de Deus. Eu desconheço. É impossível você explicar por que fulano foi salvo, por que ciclano não foi salvo. Não, mas esse aqui era para ser abençoado, o outro era para ser condenado, recebeu mais misericórdia. Tal situação era para ser diferente. Por que eu orei, obedeci, tal coisa? É difícil, são muitas nuances. A nossa mente não consegue alcançar. Então tem muitas coisas, não são poucas, que nós vamos obedecer a Deus por confiança antes de entendimento. E muitas vezes é confiando e obedecendo que você vai entender. No meu exemplo específico, na partida de futebol que eu citei, quando eu joguei aquela partida dentro da instrução que o meu treinador deu, que eu discordava, que eu não entendia, quando eu fiz o que ele falou e eu vi que dava certo, então eu entendi, eu pensei, é por isso que ele me ensinou isso, que ele falou aquilo, que ele falou aquilo. Ou seja, quando nós obedecemos, as coisas começam a fazer sentido em nossas vidas. Então, primeira coisa que Deus deseja de nós, ele deseja uma entrega total, uma entrega completa, uma confiança completa. Isso me leva ao segundo ponto, que é confiar nos valores de Deus. Segunda coisa que Deus deseja de nós é uma confiança nos seus valores. É basicamente, já falei do ponto 1, já como se fosse o ponto 2, né? Basicamente o que nós já citamos aqui. Então Deus, ele tem um conjunto de valores. Esse conjunto de valores, essa ética do coração de Deus, ela está disposta na sua santa palavra. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós lemos ali histórias e através dessas histórias nós extraímos lições. Gente, a dinâmica de aprendizado de um israelita, de um judeu, é muito diferente. Ainda mais um judeu da antiguidade, um israelita da antiguidade, é muito diferente da nossa dinâmica de aprendizado ocidental. Nós temos muita influência grega. O grego ele é bastante didático. Eu lembro, inclusive, não sei que dia, agora há poucos dias atrás, aqui, alguém colocou um comentário no devocional, falou assim, Thiago, o devocional foi muito bom, a sua didática é muito boa. Quando se fala em didática, se fala em método de aprendizado, né? É como se fala, a sua didática é boa, tá dizendo assim, a sua forma de ensinar é fácil de entender, é fácil de aprender. Então, a didática grega tem a ver com isso, com as formas de ensinar que ajudam o aprendizado. O israelita,
não tem muito o modelo grego, né, de ensino. O israelita, basicamente, ele conta uma história e ele faz algo e pede para que o seu aprendiz repita esse algo, repita esse padrão. Né? O israelita ele é muito literal. Então, por exemplo, quando se fala de justiça no Antigo Testamento, a justiça está constantemente associada a um caminho reto. Né? O justo anda em caminhos de retidão, caminhos de justiça, como se fosse uma estrada reta. É uma associação entre algo material, algo físico, e um valor intangível. Então, quando você olha para uma estrada reta, você tem a ver, você aprende valores como clareza, como simplicidade, como não é uma pessoa que está o tempo todo mudando de lado, ela não tem muita variação, ela está ali caminhando em caminhos que são simples, que são óbvios, ela está avançando, e isso tudo tem a ver com os conceitos de justiça da Bíblia. Então note que nós precisamos entender os valores de Deus e aquilo que estão dispostos na palavra de Deus. Às vezes nós queremos que a Bíblia nos responda perguntas que não foram feitas naquele tempo. Tem gente que pergunta assim: fumar é pecado, sim ou não? Beber é pecado, sim ou não? Fazer tal coisa é pecado, sim ou não? Tal coisa é certo, tal coisa é errado, sim ou não? E a Bíblia não é um glossário de perguntas e respostas. Na verdade, a Bíblia dispõe de muitas histórias, a grande parte do texto bíblico são relatos de histórias, e através dessas histórias você vai aprendendo o coração de Deus, você vai aprendendo a mentalidade de Deus. Se você começar a andar comigo, mesmo que eu não fale com você, mas observando a minha forma de falar, a minha forma de fazer, a minha forma de pensar, a minha forma de olhar, a minha forma de reagir, você vai extrair traços da minha mentalidade, traços do meu coração, não é verdade? Quando você anda com alguém, você tem uma conexão com alguém, ou até mesmo que você não tenha conexão, mas que você observa muito uma pessoa, você já sabe, só de olhar para ela, se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tá feliz de verdade, se ela tá só sendo gentil ali, mas por dentro ela tá mal, se ela tá triste, se aconteceu algo ruim, porque você vai percebendo ali o padrão da pessoa. Dessa mesma forma, a Bíblia ela nos ensina os padrões de Deus. E esses padrões são confiáveis. É por isso que é tão importante, gente, ler a Bíblia. Me recordo agora do devocional que nós fizemos na segunda sobre maldição hereditária, que está aqui no canal, e eu até comentei no início do devocional, né? Eu senti vontade de fazer uma abordagem bíblica sobre esse tema, porque é um tema que desperta muita curiosidade, e as pessoas, debaixo da curiosidade, elas começam a procurar opiniões de tanta gente e se esquecem do simples, de ler a palavra e do que a Bíblia fala sobre isso. Então nós pegamos alguns textos na Bíblia que falam sobre maldição hereditária e ali biblicamente construímos o entendimento, entende? Então quando nós temos a palavra de Deus, nós não acessamos, nós estamos desperdiçando uma grande oportunidade de conhecer os valores de Deus e confiar nesses valores. Então mergulhe na palavra. Essa é uma coisa que Deus deseja de você. Até abrir um parêntese aqui, gente, para certa vez uma pessoa falou comigo assim: Thiago, eu oro muito a Deus. Olha que interessante, olha que interessante essa história. A pessoa falou: Thiago, eu oro muito a Deus, todos os dias eu oro. E eu tenho sentido a presença de Deus, eu tenho sentido o toque de Deus. Mas eu queria, Thiago, assim, crescer espiritualmente. Eu sinto que eu estou estagnado espiritualmente. O que é que eu tenho que fazer? Aí me veio no coração de fazer uma pergunta. Eu sei que foi o Espírito Santo de Deus, né? Eu perguntei para a pessoa assim: você leu a Bíblia essa semana? A pessoa falou: não, não li a Bíblia essa semana. E é engraçado que eu costumo ler a Bíblia sempre, mas essa semana eu não li. Por que você perguntou? Aí eu falei: porque o Espírito Santo me direcionou a perguntar isso. Porque a oração, ela te faz ali sentir a presença de Deus, sentir o poder de Deus, falar com Deus. E oração é essencial. Se você não ora, a sua vida espiritual ela começa a enfraquecer automaticamente. Porém, o que vai te dar sustento, sustância, o que vai te dar força, fundamento inabalável, é ler a santa palavra de Deus. Quem ora muito vai adquirir conexão e vai adquirir experiências com Deus. Você consegue discernir, consegue sentir Deus com mais facilidade. Porém, a palavra de Deus que vai te dar uma força, vai te dar uma estrutura para você não ficar à mercê das ondas da vida. Então, todas as vezes que você lê a palavra, você tem ali a oportunidade de conhecer os valores de Deus e confiar nos seus valores. Então, primeira coisa que Deus deseja de nós, uma entrega total. Segunda coisa, confiar nos seus valores. Terceira coisa, para a gente fechar aqui, que Deus deseja de nós, é que nós sejamos um espelho confiável da sua glória. Notem que o ponto 1 e 2
Uma entrega total e confiança nos seus valores tem a ver com a transformação que Deus causa em nós. Mas o terceiro ponto, ser um espelho confiável da glória de Deus, tem a ver com o que Deus faz através de nós. Quando eu digo ser um espelho confiável da glória de Deus, é que Deus deseja que através da nossa vida nós possamos ser um instrumento para que outras pessoas sejam tocadas pelo amor de Deus. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que o toque de Deus na vida de alguém seja sentido através da sua vida. E isso pode ser feito, gente, de tantas formas. Quando você compartilha a palavra de Deus com alguém, quando você ora por alguém, quando você abraça alguém, quando você tem uma conversa com alguém, quando você tem um tempo de qualidade com alguém. São diversas as formas onde, através da sua vida, você pode expressar o amor de Deus por alguém. Eu sempre falo que nós somos a parte visível de um Deus invisível. Ninguém tem uma selfie com Deus aí, ninguém tem uma live com Deus para poder mostrar na rede social. Mas você pode, através de alguém, sentir o amor de Deus, sentir o toque de Deus. Deus pode falar com você através de uma pessoa, e tudo isso tem a ver com o fato de nós sermos a parte visível do Deus invisível. Então, de tantas coisas que Deus deseja de nós, eu quero enfatizar essas três aqui. Uma entrega total, a confiança em seus valores e um espelho confiável da sua glória. Deus quer que você se entregue totalmente a Ele. Deus quer que você confie nos valores dele, nos fundamentos dele, nas ideias dele. Terceiro, Deus deseja que você seja um espelho confiável da glória de Deus, para que olhando para a sua vida, estando ao seu lado, as pessoas possam ser ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Eu falei só essas três, mas eu quero fechar esse devocional aqui te fazendo te dando esse mesmo comando do início. Muitas pessoas estão preocupadas com o que Deus pode fazer por elas. Mas eu quero agora transcender o teu coração para você se perguntar não apenas o que Deus pode fazer por você, mas perguntar o que Deus deseja de você. Se você pensar nessa pergunta só hoje, eu tenho certeza que muitas coisas, muitas perspectivas vão se ampliar na sua mente, porque existem muitas coisas que Deus deseja na sua vida que você ainda não percebeu só porque você não parou para pensar. Se você dedicar alguns minutos a esses pensamentos, eu sei que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Amém? Vamos orar juntos, gente. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, para que o teu Santo Espírito possa colocar em nosso coração aquilo que o Senhor deseja de nós. Eu sei que tem muito mais desejos do que esses três que eu citei aqui. E eu quero te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito continue trabalhando em nós. Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor avance, o Senhor complete a sua obra em nossas vidas, para que sejamos transformados de glória em glória na imagem do teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. Seu like ajuda demais para essa transmissão chegar a outras pessoas. Se inscreve no canal. Estamos juntos sempre aqui de segunda a sexta às 7h30 da manhã. E antes de sair dessa transmissão, deixa aqui um comentário sobre como Deus falou ao seu coração através dessa palavra, tá bom? Shalom no teu coração. A gente se vê por aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.